Amanhã é um dia muito especial. Na verdade, hoje também é um dia especial porque tu tá por aqui, tu é uma pessoa legal, mas amanhã é mais especial ainda porque é o dia da Marvel, minha editora favorita. Sim, a Marvel ela aparentemente está finalmente aceitando 100% que o seu número é o 616. Então amanhã tem o 616 Day rolando lá fora. Tem ação em Comic Shop, como vocês estão vendo aqui. Esse evento também acontece no Marvel Rivals. E a gente chuta aqui na redação que alguma coisa deve rolar no cinema, algum anúncio relacionado ao quarteto. Mas vamos dar uma pequena aula de história. Vocês sabem por quê que esse universo, por que a Marvel tem esse nome 616? Tudo começa ali nos anos 80, no gibi do Capitão Britânia, escrito por Alan Moore. Sim, o Alan Moore tá em toda parte. Vocês têm ideia disso? Foi num gibi escrito por ele que a Marvel definiu o seu número de realidade paralela, né? A realidade principal da Marvel não é tipo Terra 1, não é, sei lá, o universo primordial, não. É 616. Pois agora vamos a algo que sinceramente eu não sabia, mas quem disse que criou a ideia foi outro roteirista, o David Trope, que escreveu o Capitão Britânia antes do Alan Moore, e ele diz que a ideia original não era 616, era 666. Vocês entendem a referência ao capiroto, mas eles subtraíram 50 e acabou ficando, né, 616. Até uns 15, 20 anos atrás, não era muito comum a gente ver esse número tendo uma referência dentro dos quadrinhos da Marvel, porque justamente a gente tinha ali editores e, enfim, publishers que não achavam legal, né? A realidade alternativa é coisa da DC, né? Essa coisa de Terra 1, Terra 2. Então, esse número ele não era exatamente oficial, não era tão utilizado. O detalhe é que esse conceito acabou caindo no gosto do leitor. Então, eu, pelo menos desde que me conheço como fã da Marvel, eu sei desse fato do 616. Até a própria Disney chegou a lançar um documentário chamado Marvel 616. Bom, e se alguém tinha alguma dúvida ainda, na semana passada a Marvel lançou o Giant Size Spider-Man. E aí temos essa página, que eu acho que é bastante simbólica, né, e chama bastante atenção. E aí na trama a gente vê o Peter viajando lá para Marvel Comics número 1, ali no relógio dele, percebam outra referência, eita, não vou conseguir, outra referência ao 616. Tá, Vini, mas por que amanhã, 6 de julho? Galera, acho que vocês estão sabendo disso, mas o calendário, né, norte-americano, o mês ele é trocado de ordem com o dia, diferente do nosso. Então, para eles, fica 616. Eu não sei se eles vão criar uma data fixa comemorativa, mas como eu falei ali, né, vai ter skins para jogo, tem iniciativa em Comic Shop, e eu acredito... Eita, peraí, apertei um botão errado aqui. Tá, já voltou ao normal. Então vamos lá, eu acredito que alguma coisa relacionada ao filme do quarteto vai ser divulgada, e se a gente parar para pensar... Spoiler leve, eu acho que vocês já estão sabendo disso, mas a cena final de Thunderbolts mostra uma questão envolvendo, aparentemente, o universo alternativo. Então talvez a ideia da Marvel seja, né, destacar mais essa questão do 616 para depois usar o conceito no cinema e isso estar bem difundido para as pessoas no geral. É engraçado de pensar o seguinte, esse conceito do multiverso, agora a Marvel vive, né, a saga do multiverso, ele vai ser tão difundido no cinema e tem tanta gente falando de realidades alternativas, guerras secretas, futuro da Marvel, que é capaz talvez a futura geração imaginar que o conceito de multiverso tem mais cara de Marvel do que cara de DC. Tá começando o programa que tem como objetivo principal te trazer entretenimento, domingo ou segunda, depende de quando estiver olhando. Gente, esse vídeo ele só existe por conta dessas pessoas que estão aqui na tela, os apoiadores do canal no Catarse, por, sei lá, 5 pila. Tu já bota teu nome na tela, mas aí também tu pode, de repente, entrar no grupo do WhatsApp, tem clube de leitura. Esse mês, o clube não tem convidado, na verdade o clube é com os apoiadores, a gente vai se juntar para falar dos melhores do primeiro semestre. E para começar, tem um lançamento, gente, um anúncio, na verdade, inusitado da Panini, que vocês estão vendo aqui, a referência na Panini Itália, porque a Panini Brasil vai publicar, ainda sem uma data específica, Os Supremos Grimório Marvel. Aqui uma foto do quadrinho já impresso, ele é em formato americano, ele não é de couro, ele lembra couro, né, mas não é só, enfim, a impressão, né, o fato dele ser todo preto. Nesse encadernado vão ter os 2 primeiros volumes dos Supremos, que são os Vingadores do Universo Ultimate. Gente, forte recomendação, isso é muito bom, é uma pedra fundamental, inclusive do cinema da Marvel, sabe? Os Vingadores do cinema são inspirados nos Supremos, que não tem nada de especial, tá? É um nome diferente para Vingadores lá de outro universo. Embora também existam os Supremos do universo regular. E é legal que o encadernado tem só as 2 primeiras minisséries. A primeira é de 2002, e a segunda é de 2004.
que é Mark Millar e Brian Hitch. São as duas muito boas, né? Porque tem Supremos 3, que é horroroso. Aí o anúncio foi feito pela Panini através do YouTube. E essa é uma parte da coleção italiana desses Grimórios Marvel. Gente, vamos lá. Eu quero dar uma opinião aqui. Por enquanto, no Brasil, só saíram A Última Caçada de Kraven e o Marvel 1602, um em 2022 e outro em 2023. Eu imaginava que esse formato de Grimório já tinha sido cancelado há um tempão pela Panini. Sei lá, é que não parece que a galera meio que comprou a ideia, sabe? Tipo, beleza, as pessoas estão ansiosas por ler o formato Grimório. Claro que isso também pode significar uma segunda tentativa da editora. Esses são os títulos prováveis que eles ainda podem trazer. Tem Marvels lá fora, tem... acho que é a Fênix Negra, a Guerra Infinita, veja só, X-Men Inferno, e ali no canto vocês estão vendo a lombada dos Supremos, né? Uma lombada azul com uma estrela. Se vocês querem uma opinião, vamos lá. Esse formato pro Marvel 1602 eu achei genial, no sentido de que, beleza, se é um gibi de época, caça às bruxas, pô, vamos fazer o formato do quadrinho dialogar com a história. Legal pra caramba. Agora, com o resto que tem aí nessa prateleira, por exemplo, qual o sentido de fazer um livro Grimório para Supremos, que é de 2002? E deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês sabem que a editora programa para esse ano o lançamento de uma coleção do universo Ultimate. Sim, o mesmo universo dos Supremos, né, o universo que começa ali nos anos 2000 da Marvel, vai sair numa coleção estilo aquela dos 952. E eu imagino, tá, isso é quase certeza, que os Supremos estão incluídos numa coleção do universo Ultimate. Afinal, eles são muito... foi um gibi muito relevante dessa linha da Marvel. Então, eu acredito que nós vamos ter duas opções para quem quer ler essa história no futuro, sabe? Tipo, um Marvel Grimório, né, luxo, etc., por um valor bem mais alto, ou ao mesmo tempo, sei lá, talvez 4 encadernados em capa cartão. Mas e tu aí do outro lado? O que tu acha? O que tu acha do Marvel Grimório? Tu pretende colecionar? Então, agora vamos falar de outra surpresa da Panini, deixa eu pegar aqui na pauta, que é Planetes, do Makoto Yukimura. Sim, o mesmo cara do Vinland Saga, só que aqui ele não vai estar falando sobre o passado. Na verdade, ele está falando sobre o futuro, num período onde o homem já colonizou o espaço, ou seja, as preocupações são outras aqui no Planetes. Na verdade, o problema é, por exemplo, o lixo espacial. Inclusive, na primeira história, a gente acompanha um grupo de lixeiros espaciais. Eu li, tem algum tempo, meio que eu acho que o primeiro e o segundo volume. Eu achei legal, mas por algum motivo eu não continuei, acho que eu tava com outras prioridades naquele período. E aí o mangá esgotou, ele foi lançado originalmente em 2015 no Brasil, e agora volta a partir de agosto em 4 volumes, né? No mesmo jeito que foi publicado anteriormente. E agora eu vou ler. E, galera, assim, é um lançamento bem aguardado, não que ele não é um mangá super premiado, mas já teve animação, o autor é muito conhecido, mas principalmente ele é muito aclamado pelos fãs, assim, eu vejo os leitores, né, como um todo, né, que acompanharam o Planetes, que eles gostam muito, tem gente que cita, inclusive, como um dos mangás favoritos da vida, porque é uma obra muito emocionante. Vamos lá. Já são aí quase, acho que 9, talvez 10 anos de Dois Quadrinhos News aqui nesse canal. Foi um programa que eu comecei bem lá quando eu lancei o Dois Quadrinhos. E, sabe, tem umas notícias que são muito inesperadas. Uma delas é que vocês vão ver agora. Vocês sabiam que geladeira agora é verbo? E isso vem dos quadrinhos. Sim, foi o que anunciou o Merriam-Webster, que adicionou a definição de fridge como verbo. E o verbo seria o seguinte: matar ou ferir uma personagem em filme, seriado, etc., para motivar outro personagem. E a explicação é a seguinte: fridge, uma personagem feminina em um filme, seriado, etc., é matar ou machucar, agredir, abusar, etc., etc., essa personagem de algum jeito, como roteirista, com o fim de motivar ou progredir o desenvolvimento de um personagem masculino. Fridge é considerado um clichê narrativo muito criticado. Resumidamente, né, geladeirar, se a gente for traduzir, é matar uma personagem feminina para fazer crescer o personagem masculino. Tá, e quem inventou isso foi ela. Vocês estão vendo aqui na tela, a Gayle Simone. Inclusive, ela cunhou esse termo antes de ser roteirista de quadrinhos, porque a Gayle, ela criou um blog a partir dessa cena que vocês estão vendo, no começo da fase do Kylo Renner, quando ele encontra a sua namorada morta numa geladeira. Essa cena foi meio que a gota d'água para Gayle, que resolveu criar um blog chamado Women in Refrigerators. Isso bombou bastante, isso eu acho que provavelmente boa parte da audiência já ouviu falar desse blog ou alguma referência a ele. Pra vocês terem uma noção, nesse site, ela chegou a listar 100 personagens femininas foram mortas, abusadas, etc, etc,
pro crescimento do personagem masculino. E pasmem, gente, só no Savage Dragon, todas as namoradas dele morreram pro crescimento do herói. Isso já aconteceu com vários personagens, acho que um exemplo é com o meu personagem favorito, o Demolidor, teve a morte da Karen Page. E assim, não é um caso de que é errado matar a namorada do personagem ou alguma coisa assim, não. É só que é um recurso tão utilizado que num determinado período isso foi um clichê. Mas voltando aqui para a cena do Kylo Renner, tem uma curiosidade que eu não sabia e que o Bleeding Cool revelou, que o Daryl Banks, que é o desenhista dessa história, ele chegou a retratar a namorada inteira do Kylo Renner morta dentro da geladeira. Só que a DC disse que era muito pesado e então eles colocaram a porta, né, do refrigerador meio aberto para justamente não ficar tão pesada, né, a cena. Tá, galera? Prepara o coração, porque essa notícia ao mesmo tempo me deixou muito feliz e ao mesmo tempo muito triste, tá? Que a gente vai falar agora sobre o último dos últimos, provavelmente o último trabalho de Alan Moore nos quadrinhos. Vocês devem estar sabendo, há algum tempo o Mago anunciou uma aposentadoria dos gibizinhos, ele perdeu o interesse e agora ele só escreve obras para adultos, ele só escreve livros. Se a gente parar para pensar, inclusive tudo que ele escreveu já saiu no Brasil, é o caso do O Grande Durante, saiu o volume 1 pela Aleph, e ao mesmo tempo tem o Iluminações. Pois então, até uns dias atrás, a gente acreditava que A Lua e a Serpente, Almanaque da Magia, né, quadrinho barra compilado de textos, que foi publicado ano passado nos Estados Unidos e sai esse ano pela Devir, era a última obra da Alan Moore. Beleza, achamos aí um compilado de histórias, era isso. Pois então, aí veio o Alan Moore World e mostrou que não. Na verdade, ainda tem Yuggoth, que é uma obra Lovecraftiana. Vocês devem lembrar que o Alan Moore tem o Providence e o Necronomicon. Não é o Nomicon, que é a obra da Alan Moore. São quadrinhos maravilhosos envolvendo a mitologia do Lovecraft. Então, esse Yuggoth é uma série que tem roteiristas rotativos e o primeiro arco é escrito pelo Alan Moore e desenhado pelo brasileiro Gabriel Andrade. E o Gabriel, tá? Essa matéria ela é muito boa. O Gabriel diz que já desenhou, na verdade, os dois primeiros arcos. O primeiro é escrito pelo Alan Moore e o segundo por um roteirista que ele, né, não pode revelar. O Alan Moore World chegou a apurar que os outros roteiristas seriam o Garth Ennis, o Simon Spurrier e o Kieron Gillen. Sendo que o Garth Ennis, ele, em entrevista aqui no Alan Moore World, ele disse que o arco dele já foi inclusive desenhado. Então, provavelmente a gente teria Alan Moore e Gabriel Andrade no primeiro arco, e aí o segundo seria Garth Ennis e Gabriel Andrade. Detalhe que no Blue Sky, o Kieron Gillen disse que ele só acabou os roteiros do arco dele, mas que os desenhos em si não estão prontos. Aí tu vai dizer, ô Vini, pô, que legal, então a qualquer momento teremos uma obra inédita do Alan Moore. Então, gente, não é bem assim. Estamos falando aqui de uma obra da Avatar Press, que é uma editora que desde a pandemia ela simplesmente parou, sabe? Não tem exatamente ela não tem nenhum tipo de atualização. O próprio Alan Moore World tentou contato com os caras e não conseguiu. E tem muita gente que diz que a editora faliu, que tá com dívida com os autores, então não dá bem para ter uma noção. Então, sei lá, quando esse quadrinho vai sair, não temos ideia. Para quem acompanha o canal mais assiduamente, que vocês vão ver agora uma entrevista, né? As imagens de uma entrevista que tem já 8 anos de existência, com Gabriel Andrade na CCXP. Ele fez o Crossed Plus 100, né, spin-off daquela série de zumbis do Garth Ennis, junto com Alan Moore. Então é isso, gente. Fica essa notícia que ela é legal, mas ao mesmo tempo ela não é tão boa assim. Estamos falando de Alan Moore. Se o cara escrever um bilhetinho de papel, pra mim tem que ser publicado no Brasil. Ainda mais Lovecraft, que é algo que ele escreve muito bem. Então ficamos aí na expectativa. Gente, foi muito bom ter vocês por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo, é sempre muito legal. Lembra de apertar no botão do like, que eu sempre esqueço de pedir no começo. E deixa também o teu comentário, né? O que vocês acham desse formato Grimório da Panini? Pegando um dos assuntos mais divisivos aqui do vídeo. Vocês acham legal? Vocês gostam? É aquilo que eu comentei, sabe? A boa notícia é que logo a gente deve ter Os Supremos, que é um gibi excelente. Eu até quero reler um dia, não sei se envelheceu bem, mas na época que eu li eu fiquei maluco. Então, logo a gente vai ter Supremos em 2 formatos. Vai ter esse Grimório, que sinceramente eu acho meio esquisito, e ao mesmo tempo vai ter aí o gibi em capa cartão, tá bom? É isso. Valeu.